nunca se ofenda com a palavra de Deus. Vamos para João capítulo 3, versículo 16 e 17. João capítulo 3, versículo 16 e 17. Citei esses dias, mas tem muita coisa nova. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão grande, que não dá como se expressar aqui, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu dei uma explicação que Deus não teve uma esposa para ter um filho. Geralmente o homem tem que ter uma esposa para ter um filho, não é verdade? É a coisa natural. Então como é que era esse filho? Ele não é como da mitologia grega, né, ou romana. Você vê, Zeus tinha teve filhos com várias mulheres, né? Que se tornaram deusas também, e os filhos se tornaram deuses, príncipes. Não, isso tudo é mitologia. O Senhor Deus não tinha uma esposa, nem tinha um bebê no céu. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus, é o próprio Deus, é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Porque não tinha um justo sequer, alguém teria que morrer pelo pecado, e Jesus foi e morreu no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então, essa é a explicação. Mas o versículo hoje é o 17, que eu estou trazendo alguns dias. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando você recebe a palavra, ela não vem para te condenar. Não. Estou recapitulando. Ela, quando veio para Jeroboão, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 13. Veja só, não precisa sair daqui não. Ele vai lá comigo, eu vou com vocês. Primeiro, Reis, capítulo 13. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Explicando quem era Jeroboão, foi o primeiro rei de Israel do reino dividido. O primeiro rei foi Saul, o segundo Davi, o terceiro Salomão, o quarto Roboão. No dia de Roboão o reino foi dividido. E esse homem Jeroboão ficou com as tribos do norte, com o nome de Israel. Só que ele cometeu um erro muito grande. Na época de festas, o povo ia para o sul, que é para onde estava Jerusalém, que era em Judá. E ele então pensou consigo, a qualquer hora o povo passa para o outro lado, não volta e vão me tirar o reino. Então ele mandou fundir 2 bezerros de ouro, colocou em Dan e outro em Betel, onde o homem de Deus foi. Ei, israelitas, por que irem a Jerusalém? Aqui estão os deuses que os tiraram do Egito. E o povo então começou a praticar a idolatria, de adorar aquilo ali. E foi o que ele fez. Aí Deus pacientemente manda um homem sair de Belém de Judá e até Betel falar o quê? Versículo 2 diz assim: e clamou contra o quê? O altar. Basta para nós. Ele não clamou contra Jeroboão. Você sempre ouve isso no meio cristão, no meio chamado evangélico. A palavra de Deus não é contra o pecador, é contra o pecado. E ele não entendeu isso, ele ficou chateado. O versículo 4 diz assim, versículo 4. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra Betel, contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre ele, dizendo, pegai nele. Não faça isso. Não fica chateado quando a palavra fala contigo. Não fique revoltado, não é com o homem de Deus, com a palavra de Deus. Porque o homem de Deus, ele prega a palavra de Deus. Verdade. Um dia desse, um homem de grande influência na chamada mídia, estava rebatendo uma coisa que o missionário falou, que disse que certo grupo não entra. Mas não é só aquele grupo, não. É aquele todo grupo, você pode ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios 6:10, que existe um catálogo um catálogo econômico, com grupos que não entrarão no reino dos céus. Aí a pessoa fica zangada com o pregador. Não, é a palavra, ele só está dando a palavra. O homem de Deus prega a palavra de Deus. É a palavra de Deus que fala, mas não é para condenar, é para alertar o homem que você não entrará no céu tendo tal prática. Você não entrará no céu, entende? Nem vou citar alguns grupos para não achar, entenda bem, que é alguma perseguição evangélica. Não. Mas a Bíblia, os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Você tem que acertar a situação. Deus não liga o seu passado. Ele perguntou, mulher, chama o teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, tiveste 5 maridos. Ela estava no 6º aí, e o que tu tens não é teu marido.
Mas Jesus não julgou, não condenou de maneira alguma. Ela que está dizendo agora é uma vida nova. Você pode ter tido 10 casamentos. Quando você aceita Jesus, você é uma nova criatura. Entendeu? A vida para frente começa uma nova vida para a pessoa. Não tá com... Mas se a pessoa está no adultério, ela não vai entrar, irmão. Pode ser pastor, pode ser pregador, irmão. Não adianta. Porque hoje, muita gente está seguindo a doutrina da igreja tal. Não, temos que seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, estou falando dos adúlteros, mas poderia falar dos mentirosos, dos roubadores. Pode ser pregador do evangelho, amigo, não vai entrar. Digno é o obreiro do seu salário, entenda. Se ele faz alguma coisa fora, ele vai prestar conta a Deus. Ninguém sabe, ninguém vê, entenda. Ninguém vê, mas ele vai prestar. Estou falando do pregador para você não achar que é outra. Imagina eu chego ali, dou uma vontade de comer, não sei o quê. Pega ali, ô obreiro, compra, pega lá e compra. Ei, que negócio é esse? Eu tenho autoridade para fazer isso? Não. Diga do seu salário, viva dele, entende? Eu não posso fazer isso de maneira alguma. Eu me tornei o quê? Um roubador. Eu vou entrar no reino de Deus? Não vou. Então, só para você entender, como a palavra vem, não é para condenar, é para alertar a pessoa, para deixar o pecado. E muita gente age como Jeroboão, fica chateada. Mas aí Deus é misericordioso, aí ele foi, pediu misericórdia e Deus teve misericórdia. No capítulo 6 de João, onde nós estamos, no versículo 60, 6:60. Muito, pois, dos seus discípulos ouvindo isso. A pessoa ouve a pregação e diz o quê? Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Nem todo mundo está preparado para ouvir, não quer ouvir, não quer aceitar. Hoje nós estávamos ouvindo a mensagem que eu já dei no Senhor Deus, está na Bíblia, para todo mundo. Está ali Marcos, ele vai colocar ali, eu leio com vocês. Marcos 11, 25, 26. O que diz? E quando estiveste orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Olha o 26. Mas, todavia, contudo, se não perdoaste também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. A sua ofensa pode ser desse tamaninho. E quem te ofendeu foi coisa grande. Não importa, você tem que perdoar. Mas pastor Jaime, só Deus sabe o que aquela pessoa me fez, ela tem que queimar no fogo do inferno. Deus não quer que ela queime no fogo do inferno. A vontade de Deus qual é, pessoal? 1 Timóteo 2,4. O que é a vontade de Deus? 1 Timóteo, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Lembra que eu falei da política? Eu quero que esse pessoal da esquerda tudo vá para o inferno. Deus não quer, não. Eu quero que esse pessoal da direita tudo vá queimar no fogo do inferno. Deus não quer. Deus quer que todos sejam salvos. Tanto de um lado como do outro. Tem muita gente que não é salva. Tem gente que é salva dos dois lados, tem e não tem. Não é questão política aqui. É questão do cristão, que ele começa então a se embriagar com vinho, primeira parte da mensagem. E ele esquece da palavra de Deus. Que a palavra de Deus quer que aquela pessoa seja salva, mesmo que ela esteja contra você ou fazendo alguma coisa que tenha lhe ofendido ou tenha lhe machucado, como até mesmo às vezes tira até a vida de alguém. Deus quer que ela se arrependa, que ela seja salva, e a pessoa não quer. Aí ela ouve a palavra, fica zangada, fica chateada. É duro isso aqui, como é que eu posso perdoar a pessoa que tirou a vida de um parente meu? Deus mandou, irmão. Deus mandou você fazer isso. Não é para você chegar, quando a Bíblia diz amai os vossos inimigos, não é para você dar beijinho no rosto dela, não. É dizer, Deus, que essa pessoa se arrependa do que ela fez, para que ela tenha o perdão do Senhor. Quanto a mim está liberado, eu não quero. No dia que ela se arrepender, ela já tem o perdão que eu dei já está no mundo espiritual. Você não retém. Lembra da mensagem? Não se envenene com o veneno dos outros. Não se mate com o veneno dos outros. Tem gente se matando com o veneno dos outros. E tem gente que fazendo isso. É a pessoa que ofendeu, a pessoa que matou, ela que é a criminosa. E se ela não se arrepender, ela vai virar. Quanto à questão da justiça humana é outra coisa. A nossa lei aqui até a pena é muito, até opinião própria de homem. Não estou falando como pastor, estou falando como homem natural. Eu acho até pequena.
Em alguns casos, você vê que a pessoa mata 4, 5 anos, está na rua, 5, 6 anos, 7 anos, 10 anos. Tem país que não sai, se matou, não sai mais. E tem país que se matou, morre também. Aí não vai dizer que o pastor Jaime é a favor de pena de morte, né? Só estou dizendo que o nosso país é muito tranquilo em relação a isso, né? E enquanto você vê coisas aí que... Aí você tem que orar mesmo, é duro, né? Mas está lá, é a lei. Tudo bem, tem que ser aplicada. O juiz até, às vezes, vai aplicar a lei, assim, rapaz, minha vontade é fazer você deixar mais tempo, mas não é questão de para agora. Então, será que nós estamos preparados para ouvir a palavra? Nem sempre. Aí está dizendo para nós aqui, muitos dos seus discípulos não eram discípulos que aprendiam, que olhavam, que viam Jesus curando os enfermos. E o 66, já estudamos, que o que diz o 66? Diz, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele. Tem gente que não vem mais à igreja depois. Tem que perdoar essa pessoa, então não vou perdoar, então não vou mais. E não vem mais. O outro diz, mas puxa, eu a vida toda fui tão apaixonado pela Mariazinha, mas a tua mulher não é a Mariazinha, a tua mulher é a Soninha. Tem que amar a Soninha. Mas ela sempre foi minha paixão de adolescência, de infância. Então eu vou esperar a minha mulher morrer, ainda vai torcer para a mulher morrer ainda? Quer dizer, além de tudo, ainda é homicida, ainda vai matar os outros. Parece cômico, mas existe. Não é verdade? Não faça isso. Não fique chateado com a palavra. Ela nunca vem para condenar, ela vem para salvar. Então os homens simplesmente não vão querer ouvir sempre a verdade. Aceite a palavra. Então, voltando no versículo 17, do capítulo 3. Deus deu seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra é para salvar, a palavra não é para condenar, a palavra é para colocar você de pé. Nós vamos participar da Santa Ceia. Antes de participar da Santa Ceia, eu pergunto, você está pronto a participar? Você hoje tem que liberar o perdão para alguém? Libera. Você tem que pedir perdão para Deus? Pode pedir que Ele perdoe todos os seus pecados. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, na hora da Santa Ceia, não fique com vergonha, não participe. Mas se você tomar hoje, poderá participar. Mas por quê? Porque Jesus disse para um homem, hoje estarás comigo aonde? Isso quer dizer o quê? Se eu aceito Jesus de coração, vamos que até hoje eu fui um criminoso, sei lá, uma pessoa errada, devassa, imunda, entenda bem, mas aceitei Jesus hoje. Você é o pastor, fez o apelo, você crê que Jesus morreu na cruz por você, você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e você diz, creio. Aí eu digo, creio. Então você diz, me salva Jesus, eu digo, me salva, aí eu sou salvo. Aí eu não vou participar da ceia. Por quê? Porque eu sou novo, aceitei hoje. Mas aí, logo depois, eu aceitei, fui embora. Para onde eu vou? Silêncio. Para onde eu vou? Aceitei de coração. O que ele disse para o homem? Hoje estarás comigo no paraíso. Se ele pode ir para o paraíso, não pode tomar Santa Ceia aqui? Né? É contraditório. Pode. Toma uma decisão hoje. Se você quer não só participar da ceia, comentar isso, é claro, depois quem crê e for batizado será salvo, tem batismo nas águas, tudo, todo sábado aqui tem aula do batismo, mas toma uma decisão hoje. Hoje é dia da Santa Ceia, e essa Santa Ceia é para aquecer o seu coração. Primeiro, se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que perdoar, perdoe, libere o perdão. Fala, Senhor, que ela se arrependa. Quanto a mim, eu não vou guardar mais nada no meu coração. Amém?